Olá, estamos de volta, mais um episódio do terceiro dia de podcast aqui no Sapiranga Summit 2026. Eu sou a Poli Lopes, para quem não me conhece, e estou aqui com a minha colega aqui, que é a Jordana, do Qual é o BO. Juntas apresentamos o Qual é o BO, que é produzido aqui no Eco Studio, né, aqui. E uma das pautas que a gente adora conversar é sobre desinformação, né? Porque a gente entende que a desinformação, o tanto que ela está prejudicando a forma como a gente convive em sociedade, inclusive, né? Não só a vida individual de cada um, mas principalmente a nossa convivência. E tem uma área do mundo que está sofrendo muito com desinformação, com mentira, com coisa inventada, com teoria da conspiração, que é a meteorologia, o clima, né? Então, para conversar sobre isso, a gente está recebendo hoje a Stael Cias, que é da Metsul e que acabou de participar de um painel aqui no Sapiranga Summit falando sobre a questão climática também, isso, né? Isso. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, por vir conversar. E eu queria que tu contasse um pouquinho para quem não assistiu, como é que foi o painel? Maravilhoso, porque o painel, um painel com o Sicredi, porque o Sicredi está com uma iniciativa colaborativa para impactar a sua comunidade numa parceria com a Metsul. Então, o Sicredi tem contato com muitas pessoas e a Metsul tem dados, tem informação e os municípios ainda trabalham muito de forma individual. Então, a ideia do Sicredi é criar algo que centralizasse todas essas informações e que colabore com os municípios para estarem mais preparados aí para tudo que a gente sabe que vai acontecer. Então, a ideia era fazer uma troca de informações, de conhecimento. Sim, tinha Defesa Civil no painel também, exato, né? Defesa Civil, tinha bombeiro, prefeitos. Desde manhã eu estou participando de várias conversas ali, discussões. E fiquei muito animada, assim, porque a gente sabe dos desafios que vão ter. E a gente, como meteorologista, a gente sempre pensa onde chega a informação, o que se faz com isso. Porque é muito frustrante, às vezes, a gente ter melhores equipamentos, modelos matemáticos, fazer a previsão e dizer, poxa, acertei a previsão, e saber que tanta gente foi atingida e não deu atenção àquele alerta, àquela informação. Então, houve uma falha no meio do caminho e da comunicação. E quando a gente começa a criar esses projetos aí colaborativos, aí dá a certeza que todo mundo vai ter a mesma informação e vai chegar onde precisa. Mas assim, né, apesar das pessoas terem acesso à informação, e a gente vive hoje num mundo diferente de 30 anos atrás, que tipo, a informação ela tá aqui, ela chega, né, mas ela chega hoje filtrada pelos algoritmos, então ela aqui, né, e num mundo de pós-verdade, que a gente fala, ela está chegando de diferentes formas e por diferentes vieses e sempre, para muita gente, distorcida para um lado, para outras pessoas distorcida para o outro. Como é que vocês têm lidado com isso? Porque a previsão, ela é uma só, mas as pessoas, elas interpretam de N formas, né? É exaustivo, vou dizer que, principalmente pós grandes eventos, por exemplo, teve um ciclone intenso, uma enchente, poucos dias depois, sempre tem um boato que vai acontecer de novo. Uhum. E aí, aqueles dias que a gente podia se recuperar de tanto trabalho, acaba se tornando exaustivo, porque a gente tem que estar desmentindo. Porque hoje, a gente não trabalha só com o cliente, né? A nossa empresa tem na rede social um trabalho muito ativo, na Metsul, a gente faz um trabalho social muito forte, que é entregar essa informação para o cidadão. Para o cidadão. Então, a gente totalmente o tempo todo assediado por eles. E depois de 2024, as pessoas realmente elas estão traumatizadas. A ansiedade climática, existe um trauma ainda que imagina as pessoas perdendo suas casas, seu sustento, muitas delas, elas não tiveram condições de ir a um psicólogo, de fazer um tratamento. Então, a gente é muito assediado quando essas pessoas recebem esses avisos que não são verdades ou que tem uma coisa também, né? Porque cada um de nós tem o poder de decisão daquilo que a gente vai consumir, daquilo que a gente vai assistir. E como tu bem começou, o algoritmo, o que ele te entrega? Ele te entrega mais do mesmo. Quanto mais tu olha uma coisa, mais o algoritmo te entrega aquilo. Então, se eu começar a clicar em vídeos sensacionalistas... Eu vou parar lá na Terra plana. Exatamente. Vai parar só com esse tipo de conteúdo. Então, o que você tem que fazer? Tomar a decisão. Eu escolho o que eu vou assistir. Eu quero assistir a temas sérios. Muitas vezes eu oculto certas coisas que aparecem para mim que eu não sei de onde que vem. Então, porque eu não quero assistir aquilo, eu não quero esse tipo de conteúdo, não quero conteúdo fútil, saber que fulana se casou, se separou do fulano, não me interessa. Então, essa é uma decisão que cada um tem o poder de tomar.
Mas, de qualquer forma, a gente tem também o compartilhamento. Eu recebi, né, do meu primo, do meu tio, daquela pessoa que eu confio. Pô, Essa é a questão, né? Que como muita coisa vem pelo WhatsApp, ela tem essa camada de confiança. Tipo, se a Kika me mandar, eu vou pensar... Eu não vou pensar, ai, não, é mentira. Não. Vem com esse endosso da pessoa que te mandou, né? Ainda tem isso. Então, aquela pessoa que tu confia, que tu convive, que tu admira até às vezes pelo que ela, né, que ela é, enfim, de valores, de conduta, te mandou, não. Ela me mandou porque não, fulano me mandou. Isso eu ouço muitas vezes. Falo, às vezes até da minha família. Eu recebi, eu digo, mas... Às vezes eu falo, mãe, mas fulano, mas é que fulano talvez não tenha o entendimento, né, que aquilo não é um instituto, que aquilo ali é um influencer, que ainda tem isso, né, hoje todo mundo é influencer, basta eu pegar o celular e querer falar sobre qualquer assunto. Se viralizou, se eu der a sorte de viralizar, eu virei influencer naquele assunto. E ninguém me pergunta se eu estudei, se eu tenho experiência. Eu não tenho que apresentar currículo para ser influencer. Agora, quando eu tiver que assinar um laudo meteorológico, assumir a responsabilidade de um alerta que eu fiz, aí vão me perguntar o currículo. Aí vão me perguntar, aí vão me questionar, poxa, mas tu é formada, e aí eu tenho que assumir a responsabilidade. Mas o influencer não. Se ele errou, se ele acertou, se ele assustou as pessoas, se ele provocou prejuízos, ninguém cobra, ele é influencer. E se cobrar, ele vai botar a responsabilidade em outro. Tipo, ele vai dizer, eu não sou o profissional, a responsabilidade é do fulano. Eu acho que esse é um grande mal da atualidade, não só nessa área, em diversas áreas, né? Porque essas pessoas, elas não precisam realmente ter responsabilidade pela informação. Tu vai continuar? Pode continuar agora. Tá. Não, a minha pergunta, ela é mais apocalíptica. Ótimo. Percebe que tá aumentando, assim, que tá ficando pior essa questão do clima? Ou é impressão minha, ou é impressão nossa, porque hoje a gente tem mais notícias? Porque, assim, pra mim, parece que tem mais, né? Não, nos meus 40 anos, me parece que está piorando. Então, vamos viver no modo apocalipse daqui pra frente, fazer a malinha aquela né, para poder fugir para as colinas. Para a rota de fuga. Para a rota de fuga. Quando a gente fala assim, apocalipse, às vezes parece até pejorativo, né? Assim, que é uma brincadeira, mas é algo muito sério. Sim. E de fato, dados, né? Por exemplo, Porto Alegre tem medição de chuva desde 1912. São mais de 110 anos. E a gente fez um estudo para ver a frequência de eventos de chuva forte. E ficou muito marcado, assim, de 1993 para cá, os eventos de chuva forte. Eu vou colocar assim, a gente fez vários níveis de corte, 30 milímetros por dia, 50 milímetros por dia. Então, tem estudos até da URGS, que a partir de 30 milímetros áreas urbanas começam a alagar. 50 milímetros já é um alagamento já de maior porte. E a gente percebeu que a frequência desses eventos de 50 milímetros por dia aumentou quase 40%. E esse estudo a gente fez porque uma empresa de pavimentação nos pediu. Então, o asfalto que eles produziam de 50 anos atrás, os mesmos ingredientes, hoje a durabilidade era muito menor. Eles sabiam que a frota de veículos aumentou e todos os outros dados eles já tinham verificado. Mas eles queriam saber o dado meteorológico de chuva. Então, vocês imaginam o que se tinha de estrutura. E aí, vamos passar para outras coisas, né? A construção civil, as pontes, elas foram construídas para uma vazão, que hoje está muito maior. Então, a partir dessa informação que os eventos de chuva extrema estão mais corriqueiros, todo o nosso comportamento tem que mudar, porque tem que mudar a construção civil, tem que rever a construção de pontes, o plano diretor dos municípios, a nossa própria postura na hora de decisões, por exemplo, de receber um alerta. Quando eu recebo um alerta, claro que isso é uma outra seara também, que tem várias coisas para se falar, Sim. Mas o cidadão começar a pensar, não, eu estou num clima mais extremo, então eu tenho que começar a pensar em como eu me proteger, porque não adianta eu receber um alerta, eu não estou nem aí para o alerta, me coloco numa situação de risco, depois eu vou responsabilizar ainda. Né? Então, assim, a gente tem a nossa responsabilidade como cidadão. Então, isso tem que ter uma mudança de comportamento, porque é visível. E eu, assim, aqui no Rio Grande do Sul, eu estou desde 2007 trabalhando aqui. Meu primeiro emprego foi em São Paulo, trabalhei lá na Defesa Civil Estadual. Então, me formei aqui, trabalhei lá e depois é que eu vim trabalhar aqui no dia a dia. Né? E o trabalhar no dia a dia muda completamente nossa visão disso. E nos últimos 5 anos, eu posso dizer assim, tranquilamente, os últimos 5 anos, a severidade dos fenômenos, que antes eu via um por ano, um a cada 2, 3 anos, agora acontecem vários no mesmo ano.
Então, houve uma aceleração assim, nos últimos 5 anos, aqui no Rio Grande do Sul, falando de localismo mesmo, de microexplosões, de Que frequência era de onde a tornados. gente sempre dizia, no Brasil de uma forma geral, mas aqui, Não, né, que a gente dizia que, ai, tipo assim, aqui não tem tornado, aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto. Aqui é muito fácil de morar, porque aqui não tem... acontece nada. Agora tem acontecido e numa frequência muito maior. E é interessante que, apesar desse acesso fácil à informação que as pessoas têm, elas ainda se espantam, né? Elas ainda questionam, elas ainda não acreditam. E aí é que entra a desinformação, né? Do negacionismo. O que eu ia comentar contigo, até que a gente estava falando antes, que tu falou agora, tipo assim, a gente tem esses eventos extremos, a gente tem o aquecimento, né? Que, tipo, o planeta está mais quente de uma forma geral, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas e governantes que dizem que isso não está acontecendo, ou o que para mim eu acho que não sei o que é pior, né? Que dizem que esses eventos são criados, são feitos, manipulados por alguém com um fim específico. Exato, E tem pessoas que falam e tem pessoas que acreditam. Exato. E tem pessoas que dizem que é normal do ciclo da Terra, não, Que é um né? ciclo, que é um ciclo, o degelo das calotas polares, que isso é normal. Também tem várias correntes. Tem várias muitas coisas. teorias, muitas Mas teorias. o que eu queria, então, fazer essa observação, pelo que tu falou ali dos últimos 5 anos, me parece que nós aqui não desenvolvemos ainda uma cultura de estar preparado para esses grandes eventos, né? Não desenvolvemos. Que eu acho que em outros países existe, por exemplo, na Holanda, lá que... No Japão, treinamento de Japão, terremoto. Nós não temos, porque acho que nunca precisou. Né? E agora estamos começando a precisar. Tem uma amiga minha, Luísa, que ela é bióloga e ela faz alguns conteúdos sobre isso. E um dia ela falou que ela tem uma mochila, né? De poder, se ela precisar fugir e tal. E aí, nos comentários, muita gente ficou debochando dela. Sim. E aí ela falou justamente isso, que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Acham que, tipo assim, a gente tá... É exagero. Sim. Né? Tá, assim, sei lá, criando pânico. Exato, criando pânico. E essa questão dessas medidas aí é muito interessante, porque a gente pensa, talvez, o cidadão comum, o leigo, né? Talvez ele pense muito na enchente. A enchente vai ter que chover muitos dias, vai ser... Dá tempo. Dá tempo. Agora, mas se acontece um tornado, se acontece um vendaval, como teve aquele de Porto Alegre em 2016, que caíram 5.000 árvores, não se tinha internet, não tinha telefonia, não tinha luz... E aí, se tu tem uma mochila, pelo menos com água, lanterna e coisa, tu já consegue te deslocar, sair daquela área de risco. Teve casas que, eu sei, pessoas que eu conheço, a árvore caiu na porta de casa, a pessoa não tinha como sair de dentro de casa. Porque tinha uma árvore de grande porte, não tinha telefone para ligar para o bombeiro para pedir socorro, mesmo que ligasse, foram 5.000 árvores. Sim. Então, assim, não tem como tu saber uma situação dessas. Então, tudo que passa por prevenção, claro, porque eu trabalho diariamente com isso, eu acho que não há exagero, nunca há exagero. Mas é isso, o brasileiro, ele é do improviso, o brasileiro é criativo, ele tem essa cultura de realmente de resolver as coisas na hora. Então, a gente não tem essa coisa de investir a longo prazo, de planejar hoje algo que daqui a 5 anos vai fazer a diferença. Então, ele é do imediatismo. Então, é um desafio muito grande, realmente, pensar em a gente ter uma cultura de prevenção. Hoje, lá no painel do Sicredi, até eu dei um exemplo, porque lá nos Estados Unidos, ali naquela região de Oklahoma, ali tem a temporada de tornados, que é geralmente ali de junho a novembro, por ali. Que eles adoram mostrar isso nos filmes de caçadores de tornados, né? E lá são muitos tornados por muitos dias, por meses. Então, claro, a população já está calejada, ali já existe o banco, lá já tem uma cultura de saber quando tem um tornado, o que tem que fazer. E teve um episódio que foi capa da Time, que só era a capa preta, escrito 50 minutes, 15 minutos, que foi o tempo de alerta que eles tiveram 15 minutos antes de saber que o tornado ia chegar na cidade deles. Claro, um alerta lá é rede nacional, TV, rádio, tudo ao mesmo tempo. Nossa, aqui agora a gente está começando com um broadcast que teve na semana passada e a maioria das pessoas que recebeu aquela tela preta do celular, o meu não aconteceu, me disseram, eu perguntei, mas aí o que tu sentiu quando tu recebeu isso? Foi o que eu perguntei para todo mundo, medo. Tá, e o que tu vai fazer? Eu não fazia a menor ideia o que eu ia fazer com aquilo ali. Eu fiquei pensando nisso Exatamente. Também. Então a gente vê que tem algo muito errado aí, né? Porque o alerta, para que ele é? Ele é o alerta para te deixar tranquilo, tem alguém olhando para aquilo, tem alguém olhando para o e te avisando. E te avisando para tu sair. Sim. E o efeito ainda é o contrário.
Mas voltando lá aos Estados Unidos, então com esse alerta em cadeia nacional, independente se é a Copa do Mundo, o que estiver passando, é todo mundo, os painéis, é tudo piscando ali para dizer, olha, para não ter a possibilidade das pessoas não saber. 15 minutos a pessoa sabe o que tem que fazer. Ela vai pegar a mochilinha dela, vai para um lugar, ou para o banheiro, se não tiver um bunker, ou vai descer o bunker, fechar e esperar a tempestade passar. Então, e como é que se chega nesses 15 minutos? Muito treinamento e cultura de prevenção. Aqui no Brasil, se eu dissesse, olha, em 15 minutos vai ter um tornado na tua cidade. É capaz das pessoas morrerem se batendo no trânsito. Vai começar a rezar e as pessoas vão pegar o carro desnorteada, vai parar o trânsito, o tornado vai passar, vai encontrar um monte de gente que não encontraria se eu não tivesse avisado. Então, assim, por quê? Porque a gente não está preparado. Então, assim, é muito complexo isso. E isso a gente falou muito no painel de hoje, porque isso vai começar onde? Na educação, vai ter que entrar na grade curricular. As pessoas terem aí informações de cultura de prevenção, a criança vai chegar em casa falando para os pais, eu aprendi hoje que quando tiver um incêndio eu faço isso, que quando eu ouvir uma sirene, quando receber um alerta. E aí quando essas crianças hoje forem adultos daqui a 20 anos, eles vão estar preparados. Sim. Mas a nossa geração, a gente não pode parar de fazer esse esforço, mas eu acho mais difícil. Sim, porque é mudar a mentalidade da pessoa e não é Isso é geracional, isso não se faz em 1 ano, 2, nem pós-enchente se faz. E eu percebo, assim, também que o brasileiro tem uma cultura de que, assim, eu não vou... Eu não preciso me preocupar com isso aqui, porque senão parece que eu tô agorando, parece que eu tô chamando a tragédia, isso, né? Então não vamos nem falar do assunto. Não vamos falar do assunto, eu também percebo um pouco disso, assim, né? Eu imagino que tem que haver, então, uma mudança cultural, começando lá de baixo, e vai se levar bastante tempo. Muito. Mas eu acho que primeiro todo mundo tem que entender que esse é o novo normal. Eu odeio essa palavra, mas... Também não gosto, mas é a realidade. É a realidade. E entender que também, assim, cada instituição, porque, assim, às vezes as pessoas confundem e colocam tudo no mesmo balaio, né? Existe a Metsul, existe outras empresas, existe o CEMADEM, existe o Instituto Nacional de Meteorologia, existe todo o sistema de defesa civil, federal, estadual, municipal. Quando eu estou no município fazendo palestra, seja para agricultor ou qualquer coisa, as pessoas me perguntam, mas nessa rede de tanta informação que eu recebo, se tu pudesse me dizer em quem confiar, quem tu diria? Eu sempre digo, é a defesa civil municipal. Porque é quem está perto. Onde é que o fenômeno acontece? É no município. Quem é que conhece o arroiozinho que passa na casa da Mariazinha, que tem que ir para... É o município. Quem está lá em Brasília, para o melhor esforço que faça, ela não vai conhecer. Porque não está ali. Não está. Então, o que o cidadão comum ele tem que fazer? Ele tem que saber quem é a defesa civil no município dele, quem é a pessoa que comunica e como é o canal de comunicação para ele ser um facilitador. Agora, se eu ficar em casa esperando e na hora eu vejo o que acontece, tu vai ser mais um perdido no meio de todo esse caos e acaba atrapalhando em vez de ajudar. E até porque a linguagem, a comunicação, ela pode ser complexa. Então, tu tem na defesa civil uma pessoa que ela já tá, que ela entende melhor e que ela vai conseguir traduzir, né, pra pessoa. Porque às vezes, vai pegar uma cidade do interior, boa parte das pessoas, sei lá, fala alemão, fala algum dialeto, então às vezes ela, e ela vai ler aquele, vai pegar um post da Metsul e vai ler. Talvez ela não entenda. Mas se ela vê a defesa civil vai falar de uma forma... Naquela linguagem daquela cidade, porque a gente sabe que a gente tem muito... Exatamente isso. E vai dar esses exemplos locais. Tipo, não, é quando acontecer em tal lugar, tal coisa em tal lugar, é porque tu precisa sair de casa. Exatamente. Então, a comunicação... Para mim, a comunicação é 50% do sucesso de uma previsão. Eu posso ter o melhor meteorologista, equipamento, tudo. Mas se a pessoa lá que recebeu a informação, ela não entendeu, tu falhou. Não adianta, tu tem que ser uma comunicação clara, direta, não florear, inventar historinha, e às vezes tu tem que ser duro na informação, tu tem que sair de casa, senão tu vai morrer. Às vezes tu tem que chegar ao ponto de dizer isso. E eu confesso para vocês que lá em 2024, eu moro em Canoas há 19 anos. Então eu conheço muita gente lá. Eu peguei meu telefone e liguei para muitas pessoas. Nenhuma saiu de casa. Nenhuma. Isso que era tu, né? Isso que era eu, as pessoas me conhecem. Eu nem gosto muito de falar de trabalho na minha intimidade, meus amigos. Mas as pessoas sabem quem tu é. Então, elas sabiam que eu jamais ia me ligar para elas e dizer assim, mas a água tá aqui, sai de casa, não deixa teus filhos passar por isso. Muitos. Aí depois, o que aconteceu? Me ligaram pedindo socorro, que acharam que ia morrer, porque a água estava subindo. Aí eu fiquei uns 3 dias sem dormir, porque assim...
foi um peso emocional para mim tão grande. Eu E eu pensava imagino. assim, poxa, por que a pessoa não me escutou? Eu avisei. Aí a minha filha dizendo, ai, porque a minha amiguinha tá lá, não sei o que. Eu digo, filha, calma, vai dar tudo Em certo. Canoas foi terrível. Foi horrível em Canoas, foi horrível. Sim. Então, assim, a gente vê como as pessoas resistem. As pessoas resistem muito, assim, para ter essa ação. E isso, quando é que a gente faz? Esse treinamento tem que ser na tranquilidade, porque na hora do desespero... Na hora da tela preta? As pessoas realmente saem fora. Elas... Sim. Né? Aí tem um bicho de estimação que tu não pode levar. Aí são tantos traumas, tantas camadas, Sim. que tu não precisa te expor a isso. Sai Sim. de casa. Se não acontecer, que bom. Mas se acontecer, né? Então, Que essa eu cultura de eu- prevenção que as pessoas... E eu vou dizer assim, que a minha casa foi inundada. É muito difícil sair de casa. imagino. Assim, Deixar ó, tudo pra trás, né? é muito doloroso. Eu lembro, assim, de eu olhar, assim, eu fechei a porta e eu abri de novo. Aí eu olhei, assim, pra sala, olhei... Pensei assim, nunca mais vai ser assim. Sabe? Então, é muito difícil. Então, eu saí, meu marido e meus filhos saíram depois, horas depois, que eu tinha que... Na época eu fazia televisão. E aí eu sempre conto essa história. A minha filha bateu a porta, ela voltou e disse, pai, ai, como é que é o nome? Eu tenho um Buda, o Buda da mãe, que a mãe ama aquele Buda. Tá no baixo, vamos colocar ele mais alto, que se a água chegar ali não pegar o Buda. Aí eles voltaram, ela botou em cima da bancada o Buda. E mesmo a bancada o Buda pegou, só que ele sobreviveu, ele ficou todo Sim, arranhado. ficou Ele tá ali na minha casa protegendo. hoje, todo arranhado. Na verdade não vai reconstruir, não, eu quero deixar ele aqui como símbolo de que a gente supera, Sim. sabe? E do carinho que ela teve, assim, de uma coisa material, que Sim. pra alguém olhasse, ele é só... Mas não é isso, né? O teu lar, as Sim. tuas memórias, onde eu eduquei. Tu não vai conseguir levar os tudo primeiros embora. passos dos meus filhos. Então é um lugar, para mim é o Sim. lugar melhor do mundo, é teu lar. Não interessa se é simples, se é chique, Sim. se é o que for. Então eu sei que é muito doloroso tu ter que sair de casa sabendo que tu vai voltar e não vai ser mais aquilo. Então, mas eu tô viva, meus filhos estão vivos, eles não passaram por nenhum trauma. Eles, claro, eles viram eu trabalhar muito, assim, eu não consegui talvez dar o apoio que eles mereciam da mãe, né? Aham. Eu não fui tão mãe, eu fui mais, aí meu marido teve que entrar nesse, mas esse trauma de andar em barco, de ver aquilo tudo, eles não tiveram. Então, isso muitos Que tu conseguiu sair antes, né? Sair bem antes. Quando eu trabalhei no abrigo ali da Fevale, FENAC. da FENAC, na época da enchente, o maior abrigo que tinha em Novo Hamburgo, muito pessoal ali era muito pobre, né? Sim. Eles tinham medo de sair e ser roubado. Exato. E isso acontece E também. acontecia também, então a gente também compreendia. Claro. Aí às vezes tinha assim, a família tinha saído e tinha um filho mais velho ficado pra cuidar as coisas lá em cima do telhado. Sabe? Isso é mas- E talvez alguns até tenham sido, porque a humanidade tem umas coisas meio, né? Não, assim, a enchente mostrou o melhor e o pior do ser humano. Sim, assim, a gente sim. tem, assim, histórias Nossa, terríveis. as histórias de abrigo, elas são horríveis, Sim, assim. eu- Tipo, ter que ficar na porta do banheiro cuidando, porque... Era o que eu fazia. Era o meu papel no abrigo, era ficar na porta do banheiro, cuidando pra que nenhum adulto entrasse com uma criança pra dentro do banheiro. Então, assim, roubar ainda é das piores. Das Mas... Agora Deixa eu perguntar uma coisa. Tá. Como a gente falou da tela preta antes, da Tá. questão dos alertas, ansiedade climática. Porque, tipo, tu passou por isso de uma forma. Outras pessoas não passaram, mas mesmo assim, quando a gente tava vindo pra cá, a Roberta tava dizendo que o Matias, quando chove, não dorme. E, tipo, e com ele não aconteceu nada. Né? E é só por saber da possibilidade de e saber do impacto que tem, a gente saber que água ninguém segura, né? Tu teve um problema com a questão do carro também. eu quase não vi. E a nem própria ontem, nem hoje chuva pra cá. toda, né, de 2024, que, tipo, quase chegou na tua casa. Então, lá em casa ela não chegou, não aconteceu nada, mas, tipo, todo mundo fica... Aham. E todo mundo conhece alguém que perdeu as coisas. Todo mundo né? fica em Sim. suspenso, né? E Sim. uns ficam mais e os outros menos. Os meus sogros ficaram 4 dias presos dentro de um apartamento lá no Encantado, no Vale do Taquari. Idosos, presos no apartamento, sem luz, sem internet, sem nada. Meu marido em desespero aqui, porque, tipo assim, tinha que alguém ir lá, não sei aonde. A sorte que a cidade é pequena, todo mundo se Sim. conhece. E daí mandava notícia pra ele, não, eles estão bem, eles estão dentro do apartamento. Tipo, passava alguém de barco, conversava Sabe? e vinha e dava... Isso aconteceu 2 vezes lá. Porque foi em setembro de 2023.
e depois 2024, que foi um caos completo, né? E Encantado, eles já estão desativando um bairro. Tirando as pessoas estão saindo, porque esse bairro não vai mais poder morar ninguém, porque ali vai alagar. Virou vazão do rio? Virou vazão do rio. Na verdade, o rio, acho que... Eu posso estar falando besteira, tá? Pode ser romântico isso que eu tô falando. Mas pra mim parece que a natureza tá pegando de volta o que já era dela. Mas é mais ou menos isso. Né? Eu tive em Roca Salles e Mussum em outubro, que foi depois da primeira enchente. Eu já achei aquilo assim... Sim, Roca Salles devastador. E claro que lá é diferente porque nós aqui a água subiu e a gente ficou dentro da água. Agora lá não, lá a água tem correnteza e realmente quem voltou para casa não tinha casa para voltar. Não tinha nada. Era escombro. Então assim, a gente ainda tem o privilégio de lavar uma parede, botar móveis de novo e morar. Agora lá eles não tiveram nem isso. Isso eu vim em outubro, eu não faço ideia como é que tá agora. Não, tem lugares que foram arrasados. Aí setembro foi outubro, aí depois teve novembro, que foi pior que outubro, e depois 2024. Então assim... Tem lugares que foram totalmente arrasados em Mussum, Roca Salles e Encantado e que não vão mais ser habitados. Não tem como. Que eles já sabem que não tem como. Que quando chover o rio vai subir e vai passar ali. A pergunta que eu ia fazer, não sei se temos muito tempo ainda, é que assim, se tu percebe assim, enquanto pessoa, cidadã, profissional, que está começando a ter uma movimentação da sociedade, não só da sociedade, mas que nem tu falou ali antes do plano diretor, das construções, né? A minha mãe era arquiteta da prefeitura de Novo Hamburgo e a minha mãe era uma apaixonada por urbanismo, por cidades melhores para as pessoas. E ela tinha muita frustração, porque se derrubavam leis em nome da especulação imobiliária, se derrubavam leis a favor do meio ambiente, né? Para poder construir cada vez mais. Em Novo Hamburgo a gente nota isso, que é a nossa cidade, isso latente. Tu percebe, tu acha, assim, agora do teu coração, que vai começar a ter um movimento de preocupação com isso, será que a especulação imobiliária vai dar uma acalmada, vai começar, ou vai ter que ter leis, né, que freiem algumas coisas? Como é que tu vê Tipo, as pessoas vão ter bom senso ou o governo vai ter que mandar? É isso que tu quer saber? Não, as pessoas não vão ter bom senso. E só lei também não adianta, tem que ter fiscalização e multa, né? Quando pesa no bolso é que o respeito vem. Eu vejo muitas iniciativas, né? Muitas delas do Poder Legislativo mesmo, né? Que aí a lei existe, mas aí também resta a questão de ser cumprida. E até mesmo nessa questão da ansiedade climática, voltando, existe um projeto que estava sendo votado, até eu ajudei a justificar o projeto, de uma instituição que eu não vou me lembrar o nome agora, bem conhecida até, para realmente institucionalizar nos municípios o atendimento psicológico para as populações, porque quem está saudável trabalha melhor, produz melhor, a cidade vive melhor. Saúde mental. Saúde mental é básico. Até para receber os alertas, os avisos, né? Então, tem gente pensando nessas coisas, tem gente indo atrás dessas discussões, mas precisa ter continuidade, porque a gente tem muito também a questão política, né? A vontade política passa por isso. Então, algumas cidades, não vou citar nomes aqui, estavam com um projeto maravilhoso, inovador, mudou o governo municipal, simplesmente acabou aqueles projetos. Então, assim, é complicado isso. Então, e isso simplesmente acabou, é mais... É maluco. É maluco demais, porque assim. Às vezes porque o cara simplesmente não concorda, né? Porque não vai beneficiar do jeito que ele pensa. Ou, o que é pior, que é porque ele não quer levar a coisa do outro. Exato. Tipo, não quer dar continuidade porque exato. ele não é o pai da criança. Isso, a maioria das vezes é assim. Sendo que implementar também é ser pai da criança, exatamente, né? Tipo, tu fazer parte do processo. Então, eu não tenho muito otimismo, não. Vou te dizer bem sincera, assim, que eu não ando muito otimista com relação a isso. Mas toda iniciativa que tem, se eu sou convidada, eu colaboro, eu levanto essa bandeira, porque acho que tem muita coisa que a gente pode evoluir. E, claro, a gente tem que progredir, a gente tem que ter ambição, a gente tem que crescer, a gente tem que gerar alimento, porque a população cada vez é maior, 8 bilhões de pessoas, a gente tem que ter lavoura, a gente tem que ter
tudo isso, progresso na cidade. Eu adoro a área urbana, eu já sou da área rural, mas eu adoro cidade grande, morei em São Paulo, amei. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que tem que se acomodar em harmonia. A gente não tá para ficar pensando em utopia, né? Que não vai existir o perfeito, mas a gente consegue, acho que, melhorar as políticas públicas bastante do que a gente tem hoje. E aí não adianta só o legislativo, o executivo tem que colocar aquilo em prática e botar para funcionar. Mas eu vejo que é muito complicado e eu acho que às vezes não é só maldade, tem que ter um pouco de ignorância também. Eu lembrei de um episódio que num almoço com o prefeito recém-eleito de Novo Hamburgo, ele falou em certo momento que ele ia desburocratizar a aprovação de projetos, né? E que agora em Novo Hamburgo uma empresa vai poder construir, de um dia para o outro vai ser aprovado o projeto. Daí todo mundo... E daí eu me lembrando da minha mãe, né? Dizendo quantas coisas envolvidas num projeto de uma empresa, para tu construir, erguer uma empresa numa área. Não é só ir lá construir. Só que na cabeça e aí, assim, eu tô sendo querida, né? Porque eu tô dizendo, tem pessoas que realmente são ignorantes, não é por maldade. Sim. Mas assim, porque o meio ambiente só trava nossos projetos. Aí demora um mês para fazer não sei o quê, porque ficou travado. A licença ambiental. No meio ambiente, porque o meio ambiente quer o nosso mal, né? Eu até entendo que haja um pouco, às vezes, de morosidade ali no sistema público, isso é ruim. Mas não é só no meio ambiente, né? Mas eu vejo que tem muita inocência. E ali, nesse evento que eu tava, eram muitos pequenos empresários, né? E eles têm, às vezes, uma inocência de que essas questões ambientais, para construir alguma coisa, é porque o governo não quer que a gente progrida, sabe? Só que não. É pelo contrário até. Porque se tu vai fazer desordenadamente, aquilo que pode ser progresso, amanhã vai se tornar um problema, numa enchente, num alagamento, numa inundação, e é prejuízo. Acaba todo o investimento que tu fez, tipo, se tu construir numa área que é uma Exato. área alagável... Ou que não era, mas tu tornou pela construção, tu perde. Então... Eu sempre me lembro de uma vez que teve um caso de uma enchente em Belo Horizonte, por 2020, ou talvez antes, que as ruas explodiram. O asfalto se rachou porque eles tinham canalizado o rio por baixo. Verdade. E imagina, e aí o asfalto cedeu e como se fosse explodindo. Os caras esquecem que a água ninguém segura. Não segura. E aí eu não sei se depois daquilo ali eles repensaram o sistema do rio ali, não sei o que aconteceu depois. Espero que eles tenham resolvido, né? Eu lembro que eu achei aquilo assustador, era uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? Mas era o rio estava canalizado por baixo da cidade e o asfalto abriu, assim. Sim. Né? Mas assim, pra gente encerrar, porque uma hora a gente tem que encerrar, né? Antes a Estel falou sobre, por exemplo, assim, quando alguém pergunta, né? Em quem eu confio, onde eu busco informação, né? E nesse caso a gente falou da Defesa Civil, porque ela vai simplificar, ela vai traduzir e ela conhece a realidade do local. Mas assim, pra quem tá nos assistindo e quer, tipo, preciso de uma previsão de qualidade, como busca, como faz, como acompanha, qual é a frequência, porque a gente tem... Deixa eu parar aqui, esse troço tocando. Porque tem os alertas, mas a gente tem o dia a dia, né? Então, como buscar essa informação de uma forma mais simples, mais qualificada também, mas mais simples. Eu vou ter que puxar pro meu assado. Né? Sim. Tá feito o gancho. Não, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que a Metsul faz, porque a gente faz um trabalho, assim, a gente é muito chato, muito rigoroso nos bastidores, tudo que a gente divulga ali foi discutido, foi debatido para escolher a melhor palavra, o melhor contexto. Vocês não têm ideia dos bastidores. Porque realmente a gente é muito rigoroso e a gente faz um trabalho quase que artesanal, que hoje em dia tudo é meio que assim automatizado. E lá os profissionais olham para os modelos e a gente vai construir aquilo pelo olhar do técnico, do meteorologista. Então, por isso que a gente tem um diferencial. Claro que a gente não tem... por exemplo, a gente não é uma empresa grande que tem muitos contratos, que eu acredito que aí não tem outro jeito, ou tu delega para outras pessoas fazerem ou automatiza mesmo. Então, a gente ainda usa essa metodologia bem artesanal da gente olhar para o dado, para a informação e depois levar o texto para a Metsul, os vídeos que a gente coloca no YouTube, nas redes sociais. E o mais legal é que a Metsul começou um trabalho que antes ninguém fazia,
nas redes sociais, que é a troca, né? Porque a gente dava informação e as pessoas mandam foto, mandam vídeo, mandam relato. Então, isso vai construindo uma rede, um círculo virtuoso de informação que, na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente fica sabendo e a gente compartilha. Então, a comunidade inteira fica sabendo, não, já estou sabendo que lá está inundando, porque tem foto da inundação, já teve granizo lá, porque eu já tenho foto. Então, não é só o dado cru, a previsão. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai recebendo essas imagens. Então, a gente dá informação e recebe também o relato e informação. Então, para quem fica acompanhando a rede social da Metsul, é completo mesmo, né? E isso é só antes, acontece durante porque e depois. isso acontece porque as pessoas confiam no trabalho de vocês. Exatamente. A gente estabeleceu assim, é um trabalho social mesmo que a gente faz e a gente se sente muito realizado, porque a gente vê que está impactando a vida das pessoas de uma forma positiva. Se vocês não têm ideia, se quando alguém manda uma mensagem, olha, foi por tua causa que busquei meus pais antes e a enchente não chegou lá, foi por tua causa que eu cancelei tal evento e não frustrei. Enfim, são tantos relatos, assim, na enchente foram muitos relatos incríveis, assim. Teve todos aqueles que eu liguei no fórum, mas teve muitos que eu nem conhecia e confiaram e tomaram medidas, assim, e realmente... isso acho que é a parte mais bonita do nosso serviço, porque é pesado, a gente tem que sempre, eu não leio muitos comentários, essa aí só vem trazer notícia ruim, mas infelizmente é a minha missão. Não, e muito importante as pessoas lembrarem que é previsão do tempo, né? E entender o significado da palavra previsão. Eu faço uma analogia, por exemplo, no médico. O médico também tem que dar muitas más notícias, mas que bom que ele deu aquela má notícia que tu vai tratar, que tu vai te curar. E a previsão é a mesma coisa, às vezes eu tenho que alertar, eu tenho que dizer, vai ter um ciclone, que vai ter um vendaval, uma chuva. Mas aí a informação, claro, é uma informação que as pessoas entendem como ruim, mas ter a informação é bom, né? Porque tu te prepara? Porque se não for tudo aquilo, melhor que não foi. Agora, você pega de surpresa e aí tu não sabe nem para onde correr, tu não sabe nem quanto tempo vai durar, tu não sabe nem de onde veio. Então, acho que falta, às vezes, essa interpretação, assim. Mas é isso, a gente está exposto, a gente sabe que é do jogo, tem gente que entra ali só para criticar, muito ódio às vezes, mas eu me sinto realizada de qualquer forma, eu não me imagino fazendo outra coisa da vida. Eu sou muito feliz trabalhando com a previsão do tempo, com a meteorologia, com os alertas, e fico muito honrada com todas as pessoas, sei da responsabilidade que todas as pessoas que nos acompanham são fiéis, né? Há muitos anos, eu lembro daquele dia que tu falou, então essa construção que a Metsul fez aqui no Rio Grande do Sul é algo muito bonito e valioso para mim. Então, por isso que a gente tem essa responsabilidade e muito cuidado cada vez que a gente vai fazer uma previsão e um alerta. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. E muito obrigada pelo trabalho de vocês, porque ele, né, em algum momento salvou vidas, ajudou outras pessoas e nos mantém mais seguros também, né? Muito obrigada. Obrigada. E confiem na ciência. Por favor. Confiem na ciência. Então, esse episódio foi. Daqui a pouco a gente volta com mais conversas aqui no Sapiranga Summit.